Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos vocês. Graças ao bom Deus, mais um momento na presença do nosso Senhor Jesus e eu estou muito feliz por essa rica oportunidade que eu estou tendo e você que está me ouvindo, eu agradeço a Deus pela tua vida. Então, fique firme, não desista, todos os dias eu estou lançando aqui vários vídeos, nós lendo os capítulos de Mateus. Nós estamos fazendo essa campanha, estamos fazendo essa maratona, essa série, que nós estaremos lendo todo o Novo Testamento juntos. E eu sei que Deus vai nos abençoar grandemente com a tua palavra. Amém? Hoje nós vamos estar lendo, neste momento, Mateus 4. E olha que a palavra de Deus nos diz. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se você é filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta lá do templo e lhe disse: Se você é o filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos ele o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou ali todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: Tudo isto lhe darei, se você se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse: Retire-se daqui, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galiléia e, saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região lá de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías: Terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Daí em diante Jesus começou a pregar: Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Andando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam ali lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai, Zebedeu, preparando as suas redes, e Jesus os chamou. E eles, deixando imediatamente o barco de seu pai, o seguiram também. Jesus foi por toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo vários males e tormentos, endemoniados, epiléticos, paralíticos, e ele os curou. Grandes multidões o seguiam, vindas da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da região do outro lado do Jordão. Até aqui. Amém? A gente vê que aqui se inicia um período na vida de Jesus, onde Deus, nós podemos entender aqui nitidamente, onde Deus colocou o teu próprio Filho, Jesus Cristo, sobre uma tentação. Ali a gente sabe que ele estava no deserto, cumprindo ali uma santidade, cumprindo, uma purificação, se entregando, e ele estava em jejum e oração durante 40 dias e 40 noites. Sabemos que somente Deus, para permanecer, uma pessoa, um ser humano, com carne e osso, vivo durante isso. Sabemos que, basicamente, ele só vivia com água. Então Jesus, ele foi levado pelo Espírito Santo de Deus ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Deus colocou, o Espírito Santo de Deus levou Jesus até a presença de Satanás para ele ser tentado e para Deus provar e mostrar para a humanidade que
iria vencer a morte, que ele iria vencer com Jesus Cristo todo esse pecado, todo esse reino que dominava o mundo. Então Deus colocou Jesus à prova ali, irmãos, para mostrar para mim e para você hoje que é possível sim, através do Espírito Santo de Deus, vencermos todas as tentações. Então a gente vê que, como ele começa no primeiro aqui, no verso 1, ele diz: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então ele está fazendo uma afirmação. Então a gente vê, sabe, que Deus é tão poderoso, Deus é tão lindo com tudo isso, que em Mateus 4 a gente vê que após o batismo lá, o Espírito Santo de Deus conduziu Jesus. E depois o objetivo era que Jesus derrotasse todas as artimanhas utilizadas pelo Satanás, todas, contra os seres humanos. Ele ataca a necessidade do corpo com a fome, a necessidade de adquirir poder, orientando a Jesus pular do templo. Por fim, ele mostra a ganância ao oferecer a Jesus as riquezas do mundo em troca de adoração. Então a gente sabe, irmãos, que por onde Jesus passa, a luz resplandece. Os que estavam perdidos são iluminados, os que não têm mais esperança voltam a sonhar. A pessoa de Cristo é fantástica, é perfeita. A palavra de Deus aqui diz em Mateus que Jesus, olha o que ele fala para Satanás. A gente sabe que as artimanhas de Satanás é usar de meias verdades. Ele conhece a palavra de Deus por completo. Ele tentou pegar Jesus aqui pela palavra. Ele se aproximou ali de Jesus e disse: se você é o Filho de Deus. Ele sabia que Jesus é Filho de Deus, ele sabia. Por mais que eu possa entender, isso aqui não está na palavra, mas eu posso entender que Satanás ele é tão assim perturbado ao ponto de querer só destruir, que muitas das vezes eu vejo assim pelas coisas que Satanás faz, que ele se torna cego para muitas coisas. Ele fica só fascinado em tentar destruir, e ele acaba, sabe, não tendo a percepção geral de coisas que Deus tem feito. E aqui a gente vê que quando ele se aproximou e ele tentando colocar uma dúvida: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Ele estava observando que Jesus estava fazendo um jejum de alimento por 40 dias. Aí Jesus respondeu que está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele afirmou, como que está escrito, que o meu alimento está vindo de Deus. Eu estou tendo a minha intimidade com meu Pai. Ele está me alimentando. Então o diabo foi para uma outra situação. Então o diabo levou ele ali em visão à cidade santa. Colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui para baixo. Aí ele usou a palavra: pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito. Tu não és filho de Deus, então ele vai te salvar se você se pular daqui. E com as mãos eles segurarão, para que você não caia, não tropece em pedras. E Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Eu sei que ele me livraria, eu sei que teria milhões e milhões de anjos para me ajudar e não deixar eu morrer se eu pulasse daqui, mas está escrito: não tentes o seu Deus. Jamais eu farei isso contra meu Deus. Então o diabo foi para uma outra situação. O que Satanás tentou pegar? A ganância, poder, riqueza. Então ali ele levou Jesus para o monte mais alto ainda, onde ele viu toda a glória dos reinos e disse: tudo isso eu lhe darei, se você se prostrar e me adorar. Você está entendendo o que eu acabei de dizer ali atrás? Como Satanás chega a ser até cômico a gente lê isso. Se ele tem a certeza de que Jesus é Filho de Deus, como que ele oferece uma coisa que é próprio dele? Se Jesus é o Rei, Filho de Deus, que manda em tudo, que é Criador do céu e da terra, de todas as coisas, como ele oferece uma coisa que nem é dele? Entende? Eu estou falando isso no mundo espiritual. Satanás, ele estava tão obcecado em destruir Jesus, que ele acaba ficando tão fanático em destruição que ele não percebe com quem ele estava falando. E Deus permite aquilo. Então, isso nada mais é para ensinar a mim e a você, irmãos, que Deus tem o domínio de todas as coisas. E que o inimigo, sim, tenta usar dessas coisas para tentar tirar o foco da pessoa.
para fazer a pessoa cair no seu próprio eu. Mas Jesus não, Jesus era perfeito. Ele é perfeito. E em todas as coisas que Satanás tentou tirar Jesus do foco, ele perdeu. Então a gente pode ver que ele tentou uma vez e ele perdeu. Ele tentou outra vez e ele perdeu. E ele tentou mais uma vez e ele perdeu. Então Jesus respondeu a ele com checkmate: retire-se daqui, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Esse é o mandamento para mim e para você, que nós venhamos adorar ao Senhor, somente o Deus de Israel, somente a Ele, eu e você devemos prestar culto racional ao Senhor, amém? E o diabo deixou, e os anjos vieram e serviram a Jesus. Então por isso que a gente vê que aquela palavra de Deus que diz que se nós resistirmos o diabo, ele fugirá de nós. Você tem hoje a capacidade de utilizar do poder de Jesus Cristo, pois ele venceu todas as coisas. Nesse tempo aqui, que essa palavra foi escrita, o domínio da terra estava na mão de Satanás, porque ele introduziu o pecado na humanidade. Ele roubou a essência do homem. Ele convenceu o homem a cometer um pecado contra Deus. Então a gente vê que as pessoas naquela época, elas não tinham condições de serem salvas, entende? As pessoas não tinham essa mesma sensibilidade, essa mesma oportunidade, eu posso dizer, de falar com o Espírito Santo de Deus. Então a gente vê que depois que Jesus venceu Satanás dessa vez da tentação ali no deserto, a gente vê que ele derrotou totalmente Satanás, de fazer Jesus pecar, de blasfemar ou ceder à ganância. Essas eram as armas que ao longo dos séculos deu certo com todos os melhores campeões lá do reino de Sião. Então a gente vê que muitos reis subiram, caíram, muitos profetas acabaram caindo. A gente vê que o homem em si às vezes cedeu a essas artimanhas do inimigo, mas Jesus não. Jesus venceu todas elas Jesus venceu por mim e por você. Então a gente vê que agora o novo rei é o rei de Israel, é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então você pode entender que isso tudo que Jesus nos ensina através dessa palavra que está em Mateus 4 nada mais é de um ensinamento rico para que eu e você possamos nunca ceder a essas coisas. Nunca. Que nós possamos fazer nosso Pai, Deus Altíssimo, ter orgulho de nós sermos fortes, não com a nossa força, mas com a força de Jesus, que venceu todas essas coisas. Ele venceu a morte. Hoje, o inferno e a morte não têm mais poder. Hoje, quem tem poder é os filhos de Deus. Hoje, quem tem um poder é aquele que aceita Jesus e faz a obra, continua fazendo a obra que Jesus iniciou. Amém? Então, Jesus, ele humilhou todas as artimanhas do inimigo. Então, que eu e você possamos entender o propósito que cada um de nós temos diante da presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Então a gente vê que Jesus ali, ele começou a caminhar sobre aquelas aldeias, sobre aquelas cidades, e todas as pessoas que estavam próximo deles eram transformadas, eram tocadas, eram curadas. Ele começou a tirar as trevas que nos cobriam com a sua poderosa luz. Ele foi andando sobre os lugares e foi curando as pessoas, foi tirando a morte, foi tirando todo aquele sentimento ruim que a humanidade tinha. A morte antes que imperava e colocava medo nas pessoas, hoje é ineficiente. Hoje nós temos segurança e paz em Deus. É a graça do Senhor que nos cerca a alma de todos aqueles que foram iluminados por Cristo. Que eu e você estamos tendo essa oportunidade. Posterior a tudo isso, a gente vê Jesus chamando os primeiros apóstolos, que são esses que escreveram para nós, através do Espírito Santo de Deus, que vivenciaram essas coisas que Jesus fez. Mateus esteve do lado dele. Então a gente vê que é difícil imaginar como Jesus conseguiu dividir a história com um grupo de seguidores tão humanos. Não é verdade? Muitas das vezes eu coloco na minha mente, ou você coloca na tua mente, eu acredito que não é diferente, que nós não temos capacidade, que nós não somos capazes de alcançar a tal excelência, que
acreditamos que não vamos conseguir chegar, sabe, num lugar de levar a palavra de Deus com honra, com glória. Irmãos, Jesus ele procura pessoas simples. A gente vê através da seleção que Jesus fez dos apóstolos. A seleção não foi feita nas regiões celestiais, não. Não foram anjos de elite ou humanos com superpoderes que Jesus escolheu, não, pelo contrário. Foi gente simples, cheia de problema, cheia de limitações, contas, e que deram muita dor de cabeça ao Senhor. A gente vai lendo aqui na palavra de Deus, a gente vai observar mais lá para frente quanta dor de cabeça o Senhor teve com esses apóstolos. Mas isso tudo era para trazer um ensinamento para mim e para você, para que não venhamos sofrer como eles sofreram. O Senhor ajudou todos eles nessa tarefa. Então a gente tem a certeza que Deus não chama super-heróis, Ele chama quem Ele quiser. E quem quiser pode vir. Quem quiser pode vir. Mas uma coisa eu dou certeza para todos vocês, meus amigos, é preciso ter coragem, porque as coisas vão sair do controle, com toda certeza. Se você acha que você tem controle da tua vida, a partir do momento que você estende sua mão e fala, Senhor, eis-me aqui, você pode ter a certeza que as coisas vão sair do teu controle. E quem vai ter o controle da tua vida é Deus. E Deus vai te levar para uma trajetória completamente nova, por lugares e caminhos que você desconhece. É isso que Deus faz com o ser humano, é isso que Deus fez com eles. Lembra que nós estávamos lendo? Ei, Pedro, Tiago, são pescadores, cobrador de impostos, o que você é? Siga-me. Eles foram para uma caminhada, para uma trajetória que eles desconheciam. Agora você não é mais pescador de peixes, sim pescador de almas. Agora você vai pescar os homens. Você vai introduzir a minha palavra sobre a terra, sobre as pessoas. Então você vê que é diferente de tudo que nós imaginamos, de tudo que eles imaginaram. Então, a gente vê e tem a certeza que os milagres de Jesus são com toda certeza uma marca fenomenal no seu ministério. João fala que se fosse escrever em livros tudo que Jesus fez, não caberia no mundo. Ele quis trazer aqui por uma forma simbólica tamanha obra que Jesus fez nessa planeta Terra, meus amigos. São muitas coisas. O Espírito Santo só mandou escrever aquilo que ele queria ensinar para nós, mas Jesus fez muita e muita coisa. Muitas coisas que nós só passaremos a ter conhecimento naquele grande dia. Então a gente vê que todos os que sofriam vinham até ele e eram curados. O seu prazer está em restaurar e promover vida. É isso que Jesus faz. Ele restaura e promove a vida das pessoas. Ele tem um prazer em remover as limitações do ser humano, os obstáculos, a incredulidade. Enfim, irmãos, Jesus quer nos ver florescendo. Lembra que nós lemos em Mateus 3? Toda árvore que não dá fruto, ele cortará e jogará no fogo. O que ele está dizendo? O que quer dizer fogo? Fogo eterno, meus amigos. Aquele que não dá fruto para o Senhor não presta. Aquele que não quer saber de nada do Senhor, ele será descartado naquele grande dia. Isso é real, irmãos. É pesado, mas é real. Jesus, ele quer ver você florescer. Ele quer ver você dando frutos. E como vemos ele fazer em Mateus 4, é o que ele quer para nós. Porque ele disse, eu vou subir, mas deixarei com vós o Espírito Santo de Deus, o mesmo Espírito que me guiou, que me conduziu, é o mesmo que ficará entre vocês. Então obras maiores que as minhas vocês farão. Ele está dando uma ordenança a mim e a você, para nós continuarmos a caminhada, o ide de Jesus, e fazer obras maiores. O que é? Conduzir o povo. Hoje eu e você passamos a ter o conhecimento das Escrituras. Eu e você estamos tendo a oportunidade de entender a obra de Jesus, o início, o meio e o fim. E nós já estamos na parte do fim. Estamos na última carta das igrejas. Quando João subiu, ele estava preso lá na ilha de Patmos e ele foi puxado ao céu. O Senhor transladou ele em espírito
E ali o Senhor fez ele escrever 7 cartas a 7 igrejas, 7 tempos. E a última delas é a igreja de Laodiceia. É a igreja que nós estamos vivendo há mais de 100 anos. Já se iniciou essa carta. Então nós estamos na parte do fim. Então eu e você temos sim que cumprir a nossa missão nessa terra. Levar o evangelho às pessoas. Da mesma forma que Jesus cura, você também tem o poder de curar em nome de Jesus. Da mesma forma que Jesus conduziu as pessoas, você também tem condições de conduzir as pessoas por poder de Jesus Cristo. Porque nada é no poder do nosso braço, e sim na força de Jesus. Amém? Então que eu e você possamos dar frutos para o reino do Senhor. Não há nele prazer em nos ver sofrer. Pelo contrário, ele não quer ver eu e você vivendo debaixo de opressão. Nunca, pelo contrário, o prazer de Deus para conosco, irmãos, é nos ver sorrindo e felizes, independente das circunstâncias, independente, com tudo aquilo que Ele faz por nós, porque Deus faz muita coisa por nós, porque Ele é Espírito, muitas coisas que Ele faz nós nem observamos. Se nós estivermos muito atentos, nós não observamos, mas se você buscar a sabedoria e o discernimento de Espírito em Deus, você vai passar a ver muitas coisas que o Senhor faz por você todos os dias. Amém? Então que Deus te abençoe, que Deus te ilumine com essa palavra. E eu creio que você vai ser grandemente abençoado em rico conhecimento da palavra de Deus. Então não fique de fora. Logo, logo lançarei Mateus de número 5 e você vai aprender mais um pouquinho com a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe. Eu sou o evangelista Fábio Palini. Não deixe de compartilhar. Leve essa palavra ao coração dos seus amigos, dos seus familiares. E eu creio que Deus vai te honrar e vai colocar você também no lugar de transmitir a palavra de Deus. Amém? Deus te abençoe.